Vou passar para o sumo de noni, que é o terceiro e último suplemento que vamos falar de hoje. Ele é realmente algo que também totalmente fora de série e é aquele que, se nós queremos viver também muito tempo bem, o sumo de noni pode fazer parte do nosso dia a dia. Houve um trabalho que fiz que foi tentar encontrar e equiparar os fitoquímicos que estavam no sumo de noni com aquilo que era a nossa alimentação portuguesa. E percebi que não conseguimos, porque tínhamos que consumir imensas ervas, tipo como os orégãos, como as sementes, como uma série de outras coisas que normalmente não fazem parte da nossa alimentação para conseguir trazer aquilo que um sumo de noni consegue trazer. Portanto, o noni, mais uma vez, estamos a falar de 3 suplementos que não têm os sabores que nós estamos habituados, estou já a falar. O noni tem um sabor insípido, cheira mal, assim, parece que cheira a queijo, na verdade, e tem o fruto em si tem um aspecto peculiar, mas nós, como o consumimos sob a forma de sumo, essa parte já não nos chega. E ele tem 200 fitoquímicos, mas mais do que 200 fitoquímicos, portanto, é o fruto com mais fitoquímicos que existem, é a concentração que tem. Ele tem uma elevada concentração de pré-chironina, que se transforma no nosso organismo em chironina, que ajuda a normalizar a função das células danificadas do nosso corpo ou doentes. Depois tem a escopolamina, que ajuda a suprimir e eliminar a inflamação, iridoides, com um número elevado de tipos de iridoides em que repara, restaura e regenera células danificadas, portanto é extremamente bom para tudo o que seja órgãos internos e melhora também a função imunomoduladora, adaptogénico, que vai aliviar o stress e normaliza o corpo humano, serotonina, portanto ajudar a restaurar e a manter a estabilidade emocional, dana-medcatal, que suprime e elimina células anormais. Isto é uma característica muito interessante, porque o noni vai ajudar muitas pessoas, principalmente que têm metástases. Depois temos 18 aminoácidos, 9 dos quais essenciais, ou seja, o corpo não produz, 12 vitaminas, 7 minerais e polifenóis. Portanto, ele tem uma capacidade antioxidante muito grande. Pela quantidade... Deixa-me só chamar aqui a atenção de uma coisa nesse slide. Estes 9 aminoácidos essenciais é extraordinário importante de falar de que são aqueles que encontram-se sobretudo nos alimentos animais. Portanto, para vegetarianos, este suplemento, que é um suplemento vegetal, tem aminoácidos que se encontram só nos animais normalmente. Portanto, é dos poucos, não sei se será o único, mas é muito curioso. Dei agora também para essa característica. Ou seja, para vegetarianos é um suplemento que nos vai dar os aminoácidos. Muitas vezes o vegetariano não quer fazer um suplemento que lhe faz falta, mas por ter natureza animal, como colagênio, proteínas de alto valor biológico que venham um suplemento, não quer dizer comer carne, mas este tem essa propriedade, isso é ótimo. Força. Muito interessante, obrigada, João, pela... Então, como eu estava a dizer, os polifenóis, quando nós vamos ver, ele tem 364,7, que são 143 vezes a da manga, 120 dos kiwis, 140 vezes o do tomate, ou seja, em termos de concentração, é mesmo muito elevado. Já, por exemplo, a proxuranina, ela consegue ter 40 vezes mais que o ananás, e até há bem pouco tempo achava-se que o ananás era aquele que era a fruta mais abundante neste fitoquímico. E os iridoides, que são compostos bioativos, que estão presentes em várias plantas, portanto encontramos no azeite, no ginseng, na berry, no milho, etc. Quando vamos olhar para o noni, ele tem uma concentração, vão ver, muito mais elevada, portanto, um 19 para um blueberry de 1, portanto, de 1 para 19. Portanto, e é este tipo de concentração e esta variedade de fitoquímicos que faz só o fruto em si já de uma forma especial. Mas para que o corpo consiga aproveitar estes fitoquímicos, o fruto teria que ser ingerido com outros alimentos que consigam partir todas estas substâncias e o corpo podê-las assimilar, não é? Portanto, elas verdadeiramente estarem na biotecnologia do produto. E no caso, o sumo de noni da Atomy já vamos perceber que não é necessário, porque ele já vem como se fosse mastigado. Então, há muitos artigos associados ao noni. Portanto, o noni em Portugal é um fruto desconhecido. Portanto, não há assim muita gente
pelo que eu tenho conseguido perceber, que não é uma anona, atenção, portanto, que parece uma anona, não é uma anona, é um som totalmente diferente. A noni, ele vem da área da Índia e da Polinésia, mas existe mais na zona equatorial, e ele tem mais de 3.000 artigos de investigação a nível de CSI, portanto mais de 100.000 artigos, mas dos quais 3.000 são de nível de investigação científica, e a Atomy fez uma seleção de alguns desses 3.000, e em 756 estes foram os efeitos que ela conseguiu ver, desde anticancro, anti-inflamatório, imunorregulador, antidiabético, peles e rugas, antioxidato, portanto, o que não falta. Portanto, o noni traz benefícios para a saúde, literalmente a todas as partes do corpo humano. E como é que ele funciona isto? Por regeneração celular. Portanto, o noni ingerido, ele vai se desfazer no corpo, ele vai tornar os vários nutrientes, vão ser recolhidos por um aparelho que é responsável depois para os distribuir, portanto ele vai tratar, eles vão ser embalados nos pacotinhos daquilo que é a progesterona, esses pacotinhos de progesterona vão ser enviados para as células doentes, a partir da ação enzimática dentro do nosso corpo, eles são transformados em pacotes de serotonina e depois essa célula doente usa esse pacote para se transformar numa célula saudável. E, portanto, é muito de regeneração celular. Portanto, acaba por colocar as células doentes naquilo que é uma célula boa. E uma das grandes diferenciações do sumo da Atomy da noni, que é fermentado, é exatamente este processo de fermentação, porque ele passa por 60 dias de fermentação, portanto um processo com 1440 horas de fermentação, com um conjunto de bactérias que foram cientificamente estudadas e que não são as mais comuns, como sendo aquelas que são mais eficazes para tornar estes fitoquímicos bióticos disponíveis pelo corpo humano. E numa concentração brutal. Portanto, que é este valorzinho que ali está em cima, nem eu sei dizer que estudei matemática. Portanto, acaba por ter aqui a característica de partir todos estes fitoquímicos de maneira que eles sejam, de que eles fiquem biodisponíveis no organismo. E, portanto, a fermentação vai não só partir, como criar novas substâncias. Uma delas, por exemplo, é este DAA, que é um iridoide, que é conhecido pelas suas atividades anti-inflamatórias, antitumorais e antioxidantes. E, portanto, muitas das vezes ele vai ser utilizado como marcador da qualidade em medicamentos herbais. E os 60 dias vão fazer isto mesmo. Portanto, quando vão fazer com que cada fitonutriente vai não só aumentar a sua quantidade, como torná-lo mais biodisponível. Então, existem comprovados, já também estudados, melhorias dos efeitos sinergéticos entre o tratamento, por exemplo, do cancro e o noni. Ou seja, enquanto que a pessoa está a fazer quimioterapia, vai potenciar os efeitos com o noni fermentado. Tanto em termos, por exemplo, naquilo que é na redução das células de cancro do pulmão, na redução das células do cancro da mama, na redução das células cancerígenas do neuroblastoma. Portanto, há estudos já feitos com isto e que vai ajudar, portanto, quando se está a combinar. Mas não só combinada, portanto, isto na prática mesmo tomando sozinho, ele acaba por ter estes efeitos, porque a serotonina, ou ácido ursólico, ele na prática vai ativar uma proteína que é supressora tumoral. E quando essa ativação é feita, vai, por outro lado, acontecer uma outra ativação de uma enzima, que são as caspases, que vai promover a morte celular. E, portanto, este produto vai ajudar a matar células tumorais. E daí ele ser usado tanto em metástases. Portanto, ele resulta na inibição da proliferação celular e na prevenção de metástases. Como que para dizer, tipo, agora já não sais daqui e já não vais evoluir mais do que já estás. Portanto, então, esta tal proteína, há uma que é supressora de tumores e há outra que vai fazer a morte celular. Portanto, está a trabalhar em duas frentes. Por outro lado, também há estudos
em que, do ponto de vista imunológico do sistema imunitário, consegue-se mostrar que ele consegue reduzir o número de dias a recuperar aquilo que são as células necessárias, portanto, os leucócitos e os neutrófilos, portanto, células que fazem parte do nosso sistema imunitário, e por isso também está a trabalhar naquela linha que era a do MOIM, que é conseguir recuperar o organismo do dano que lhe foi feito. E, portanto, onde já tem estudos também com este tipo de resultado e do quão mais rápido o corpo se consegue regenerar. Depois, temos muitos outros estudos, portanto, desde o efeito antidiabético, porque vai ajudar quem no açúcar do sangue, na hemoglobina, glucosa, nos triglicéridos e no colesterol, e portanto os estudos sugerem que o sumo de noni fermentado pode ser usado como alimento saudável e funcional para o tratamento da diabetes tipo 2. Temos também melhora contra a queda do cabelo, estudos que também mostram que ajuda no crescimento do cabelo, e até mesmo com medicamentos que normalmente são usados para a alopécia. Aliás, o Dong-Sun Lee é diretor da Atom Yorot e esteve no desenvolvimento do sumo de noni, e ele próprio dá-se como testemunho do efeito do noni no crescimento do cabelo. Portanto, isto tem 2 anos de diferença, estas fotografias, e reparem na quantidade de cabelo de umas para outras. Portanto, ele próprio acaba por se dar como testemunho daquilo que é a utilização do noni na regeneração celular. Portanto, isto não é mais do que regeneração celular. Portanto, estamos a falar de um produto que tem 18 patentes, 7 papéis, artigos de investigação, com prémios de tecnologia alimentar e já com vendas mais do que comprovadas. Portanto, ele chegou, foi à Europa há relativamente pouco tempo. E quando nós formos a ver o que é que aparece, estamos a falar de research papers de efeito imunomodulador, equilíbrio imunitário da barreira cutânea, modulação de equilíbrio imunitário, portanto, tudo o que tem a ver com atividades imunológicas. Melhoria de função de peles atópicas, dermatite atópica, que falta-me aqui um slidezinho. Está aqui. Síndrome da menopausa masculina, prevenir e melhorar a diabetes. Isto já são patentes de estudos feitos para este produto em como isto efetivamente acontece assim, portanto, porque na prática ele combina o noni com o calamansi e com o açúcar de coco, e esta combinação ainda acaba por lhe dar aqui a características esta. Portanto, prevenir e melhorar as alergias, doenças inflamatórias da pele, portanto, desde a psoríase, desde a dermatite atópica, desde os eczemas, desde tudo que tenha a ver com pele, doenças orais, portanto, as periodontites, portanto, uma série delas, e a pele atópica, mais uma vez, e também para uma composição para alívio do stress. Aqui são 3, porque estão em 3 países distintos já. Portanto, não estamos a falar, mais uma vez, de um produto qualquer, recuperação da fadiga e capacidade de exercício. Portanto, como viram, estes 3 suplementos estão a trabalhar imunidade, fadiga, regeneração celular, antioxidantes, tratamento de radiação, e por isso todos eles estão a melhorar a nossa condição de saúde. Podemos tomar os 3? Podemos. Se calhar precisamos, se calhar não. Aí, olha, vão ter com o João, ele diz qual é aquilo que é prioritário para vocês, porque efetivamente vai conseguir reconhecer logo se estão a precisar mais do base, se estão a precisar mais de tónico do sangue, do que quer que seja. Pronto, e estamos a falar de um produto totalmente natural. E agora, eu sei que o noni não faz parte da farmacologia, não é? Sim, mas ainda assim consegui buscar. Portanto, ele é composto por estes 3 ingredientes: a morinda citrifolia, que é aquele pinha, não é? Portanto, o noni em si, o calamansi, que é o citrus microcarpa, que é este fruto citrino laranja do lado direito, e depois um bocadinho de açúcar de coco. Avançando, portanto, ele não age como uma fórmula, mas agem individualmente com características. Aqui esta plantinha à esquerda, que é o noni, o morinda citrifolia, tem uma ação energética de tonificar a energia e ligeiramente aquilo que é o yang, ou seja, vamos pensar que pessoas com necessidade de aumentar o seu metabolismo e para perder peso também
precisam de mais yang, não é? Apoio ao rim, ou seja, daí a sua, portanto, o rim e o baço. Portanto, aqui, quando dizemos que apoio ao rim aqui, ele é um órgão primordial de energia, portanto, nestas doenças em que está a haver alteração do ADN, e depois temos células que ficam danificadas e, portanto, perdem até a sua capacidade para o suicídio, que é a apoptose, e daí a formação de metástases. O órgão por excelência mais afetado e que mais nós precisamos, no fundo, de estimular quando há um problema imunitário como é o cancro, é o rim. E isto é o que se estuda em medicina chinesa. Portanto, em medicina ocidental, o rim terá um efeito só de órgão nefrológico, portanto, claro que também tem seu efeito endócrino, mas de filtrar a água e o sangue, e não lhe é dada esta característica. E, portanto, fortalece os estados de fadiga e deficiência, ajuda a promover também, de forma mais suave do que a MOI, mas o sangue, o que significa que é importante na questão do circulatório, não é? E nós sabemos que quando o sangue estagna é que há problemas cardiovasculares por aí fora. A temperatura é morna a neutra, o sabor é ligeiramente amargo, ou seja, tem uma afinidade com o coração, ligeiramente doce com o pâncreas, não é? E, portanto, aqui temos também os rins, o rim, o baço pâncreas e possivelmente o fígado, como, no fundo, órgãos que podem ser beneficiados por esta planta, ok? Depois temos a Citrus microcarpa, com uma ação energética de mover o chi, portanto, que ela é de natureza ácida, especialmente o fígado, ou seja, mover a circulação de sangue. É isto que o fígado nos ajuda a fazer. Durante o dia, o sangue está liberto, ou mais liberto, vamos dizer assim, nas artérias. À noite, como uma esponja, ele recolhe ao fígado e, portanto, ele faz a sua depuração e, portanto, recolhe-se em si, não é? Portanto, baixa atenção. Por isso é que devemos estar a dormir durante as 11 da noite e depois às 7 da manhã. Há uma altura para perder-se peso, que é durante a noite, e dormir bem. Há pouco falámos da propriedade, só para terem uma noção, este chi, esta energia, quando se fermenta qualquer coisa, e aqui estamos a fermentar uma planta que já tem características muito especiais, vai-se aumentar a sua energia. Portanto, a fermentação do iogurte aumenta a energia do leite e também retira-lhe as coisas menos boas, não é? Nós sabemos que o iogurte é portanto, transforma-se também num pré-biótico, ou seja, estamos a falar de uma fermentação em que há, portanto, no fundo, leveduras e ao mesmo tempo haverá, pela fermentação, atividade de microbiota, ou seja, bactérias, e isto vai ser um caldo fortíssimo para a nossa energia e fortalecer, portanto, as bactérias do nosso intestino. Portanto, funciona também como um pré e probiótico. Pronto. Relativamente aqui à digestão, ele estimula a digestão, ou seja, o esvaziamento gástrico, reduzindo esta estagnação de alimentos que nos faz, no fundo, ter um subaproveitamento depois daquilo que é a absorção de energia no corpo pelo intestino delgado. Ajuda-nos a produzir líquidos pela sua acidez e, portanto, fígado e estômago são os órgãos portanto, mais atingidos por este tipo de ingrediente. E penso que é isso, porque depois o açúcar de coco só está ali, podes avançar um slide, exatamente. O açúcar de coco está ali para temperar um bocadinho, mas tem uma quantidade pequenina. Relativamente à conclusão do Noni, leitura energética total, no fundo, tonifica a energia mais na sua parte yang, ou seja, também é um bom complemento ao Hemoim, que tonifica mais pela parte yin, que é o sangue, ajuda no movimento, não é, da circulação de energia, isso é muito importante. O movimento é tudo no nosso corpo, todo o corpo está em constante movimento e se vocês desenrolassem o coração, nosso coração, aliás já se fez essa experiência, ele forma uma elipse como o ADN, ok? Portanto, é desenrolá-lo de parte de cima, da artéria aorta, por aí fora, aurículas e depois ventrículos para baixo. E o sangue, quando nós temos 3 batimentos, o sangue é impulsionado em elipse, portanto, todo o movimento que dá no corpo, fiquem com esta ideia que é um movimento helicoidal. Pronto, de qualquer das maneiras. Estávamos aqui a harmonizar a parte digestiva, isso é muito importante para ajudar-nos também a regularizar transtornos, que são transtornos gástricos, ok? E é isso, depois tem uma tendência ligeiramente morna, são as características que tínhamos falado.
tonifica, pronto. E é um suplemento que, por ter esta questão, é muito complementar ao Hemoim, numa situação de facto, de tratar. Nós estamos, como consideramos que estamos muitos de nós em fadiga acumulada, o síndrome da fadiga crónica, não precisamos de estar com um cancro, ou seja, muitas vezes até estamos a preveni-lo por aumentarmos esta capacidade energética, não é? Para depois estarmos a desperdiçá-la em, em coisas desnecessárias, não é? Mas é um bocadinho para nos fazer, até como se fosse um super suplemento, obrigatório, eu diria. Pronto,